E aí, meu sétimo ano? Tudo em cima? Vamos lá! Sem enrolação, dar continuidade ao que a gente falou na aula passada sobre processos urbanos, ok? E hoje a gente vai falar sobre os problemas sociais que nós temos nas cidades, ok? Desculpa, a gente fala de cidade, a gente vai falar de sociedade. Então, se a gente está falando de cidade, sociedade, social, tudo está junto, beleza? O Brasil, ele passou por um processo de industrialização muito acelerado. Como assim? Porque o Brasil, quando ele começou a se industrializar, indústrias, máquinas, empresas, a Europa ela já tinha passado por esse processo lá no século XVIII e o Brasil começou no início do século XX. Século XX, início de 1930. E aí não havia necessidade, é lógico, de o Brasil ele passar por todas as etapas que a Europa passou. Não! Era mais fácil chegar da onde eles já estavam. Então o Brasil ele pode-se dizer que ele teve um processo de industrialização em que ele pulou etapas. Uma industrialização acelerada, porém tardia, porque ela começou muito tempo depois. Só que, quando a gente fala de processo de industrialização clássica, que veio gradativamente, ó, na Europa, Estados Unidos e Japão, a gente vai entender que quando as indústrias elas vão crescendo, as cidades vão acompanhando esse crescimento. Cresceu uma indústria aqui, pessoas morando em volta, urbanização, processo de crescimento da cidade. Uma outra indústria se colocou aqui, foi crescendo, necessidade de mão de obra, então as cidades foram crescendo gradativamente. Só que com o Brasil não foi assim. O Brasil ele passou por um processo muito rápido, acelerado, intenso. Por quê? Porque o Brasil ele deixou de ser rural e passou assim uma transição muito rápida para o processo industrial. E aí as cidades tiveram uma necessidade de crescer junto com as indústrias. Então elas cresceram de uma maneira muito rápida, um processo de urbanização acelerado. Então há uma necessidade de mudança na infraestrutura também. Por exemplo, quando eu falo de uma casa em que tem uma grande quantidade de pessoas, vamos supor, eu tenho aí uma casa com 5 pessoas, e de repente eu dobre o número de pessoas nessa casa, a estrutura da casa ela não vai acompanhar. Então vai haver problemas, haverão problemas. E aí eu tenho que mudar a estrutura dessa casa para acompanhar esse crescimento. Se eu soubesse que outras pessoas viriam, ou pelo menos uma, depois outra, a gente poderia fazer uma mudança na estrutura dessa casa de maneira gradativa, justamente para acompanhar esse crescimento. Só que não foi assim no Brasil. O Brasil ele passou por um processo de urbanização muito rápido, muito intenso, as cidades cresceram e não tiveram tempo de acompanhar esse crescimento. E aí é que a gente tem vários problemas. Por exemplo, o transporte coletivo ele é muito ruim. Por quê? Porque é um transporte que precisa atender a uma grande quantidade de pessoas diariamente, mas que não tem uma estrutura para isso, que não deu tempo de mudar. Há problemas de engarrafamento, com uma grande quantidade de carros e de ônibus nas ruas, sem contar que as ruas, as estradas, as avenidas, elas não são grandes o suficiente para comportar, para atender essa grande quantidade de carros e de pessoas. Por quê? Porque antes ela era feita de uma forma para atender uma pequena quantidade de pessoas e que de repente, BUM! Uma explosão demográfica aconteceu e eu tenho uma quantidade muito maior de pessoas. Por exemplo, a questão do desemprego é muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade de fábricas, de indústrias, de serviços de comércio, de prestação de serviços, entre outras coisas, mas o número de pessoas é maior do que o número de vagas de emprego. E aí eu tenho um problema muito grande do desemprego, que vai ocasionar diversos outros problemas. Por exemplo, a gente tem o trabalho informal, que vai ser a pessoa que trabalha para si própria, na maioria dos casos,
sem uma carteira assinada, sem uma legislação. Isso não é bom. Isso não é bom porque isso não vai compor diretamente a economia. Na maioria dos casos, essas pessoas elas não têm uma renda fixa e elas precisam fazer alguma coisa, fazer uma mágica para conseguir render o dinheiro quando ela ainda consegue trabalhar. Quando a pessoa ela não consegue e ela acaba sendo marginalizada, vamos dizer isso, porque a pessoa ela fica às margens da sociedade, ela vai ser obrigada, em alguns casos, a roubar, a fazer coisas ilícitas, às vezes para sobreviver. Em alguns casos, é óbvio. Então a gente tem aí o problema da violência. A questão da educação, por exemplo, a questão da saúde, da segurança, também vai acontecer por conta de todos esses problemas que nós temos. A questão da renda, por exemplo. Se hoje eu moro, se hoje você mora, é porque ainda bem, e graças a Deus, que alguém tem condições de trabalhar para que você possa viver, para que você possa morar. E as pessoas que não têm? E elas acabam sendo obrigadas a a morarem em áreas que não são tão legais assim na questão de moradia. São as chamadas favelas ou as comunidades que têm mínimo ou quase nada de infraestrutura para atender essa população. Não tem saúde, não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, não tem lazer, e as pessoas elas são obrigadas a viver dessa forma. E isso é sim um problema muito grande que a gente tem dentro das cidades de um modo geral, beleza? Isso vai causar o que a gente conhece como uma segregação. O que é uma segregação? É uma separação entre pessoas de alto poder aquisitivo com pessoas de baixo poder aquisitivo. Então as pessoas elas acabam ficando separadas. Uma frase que eu sempre falo. Em uma cidade, em um bairro, às vezes numa mesma rua, existem pessoas vivendo em mundos totalmente diferentes. Enquanto um vizinho tem acesso à tecnologia, a computador, a comida todos os dias, a infraestrutura mínima para morar e para ter um conforto, a pessoa da casa ao lado às vezes não tem o que comer naquele dia. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai entender que todos esses problemas eles foram causados e são causados por esse crescimento das cidades de uma maneira muito rápida. E, logicamente, pela falta de gestão, que infelizmente, às vezes os governantes eles não têm capacidade ou não têm condições de estar gerindo a cidade e mudando. Lógico que as mudanças, as estruturas, a infraestrutura, de um modo geral, ela acaba mudando. As ruas são ampliadas, as casas, o sistema de esgoto, a abertura de empresas para a mão de obra, só que tudo isso demanda tempo e a necessidade da população ela é imediata. E aí a gente tem mais problemas. Quando a gente for falar agora na aula presencial, a gente vai falar dos problemas, mais um pouco sobre esses problemas que a gente acabou de falar, e os problemas ambientais que são causados nas grandes cidades por conta de uma grande quantidade de pessoas. Beleza? Então, a gente fica por aqui, não deixa de estudar e na próxima semana a gente se vê novamente na aula online. Valeu? Então, beijo no coração e até a próxima. Tchau!